Uma mulher casada há 10 anos com o seu marido que conheceu quando eram estudantes, descobriu segredos de seu marido como uma infidelidade e uma mentira oculta, e ao ver seu mundo desabar, ela acaba revidando na mesma moeda ao ter um caso com o seu chefe que logo mostrou ser o grande amor de sua vida. O meu nome é Muriel e vivo em Viena, na Áustria. A minha história começou exatamente como vou contar agora, neste emocionante relato. Eu fui casada com o meu primeiro marido, Marcos, que conheci muito jovem, no ensino médio. A troca de olhares entre nós foi imediata. Eu me apaixonei por ele, e Marcos parecia corresponder aos meus sentimentos. Sou uma linda mulher de pele clara, cabelos vermelhos e lindos olhos azuis. Já Marcos, por outro lado, tinha a pele clara, mas com cabelos e olhos negros muito profundos e cheios de formosura. Após 3 anos de namoro e união estável, nos casamos na igreja. Fui muito feliz durante os nossos 10 anos de matrimônio. Nos primeiros 5 anos, não tivemos filhos. Isso não me incomodava no início, embora eu sentisse uma grande vontade de ser mãe. No entanto, Marcos não parecia interessado na paternidade. Na sua visão, ele não saberia lidar com crianças, dizia não ter paciência com elas e muito menos cabeça para a criação de filhos. Sempre que eu tocava no assunto, Marcos demonstrava muita irritação e até frustração. Com o tempo, deixei de insistir e decidi respeitar sua individualidade. Fiz de tudo para agradar ao meu marido, cozinhava, limpava a casa e passava suas roupas. Marcos parecia melhor e até ficou mais atencioso e carinhoso comigo. Mas, 2 anos depois, as coisas começaram a mudar e não foi para melhor. Marcos passou a chegar tarde em casa, tornou-se superprotetor com o celular e sempre me ignorava quando eu ligava para saber como ele estava. Suas chamadas acabavam indo para a caixa de mensagens. Mais adiante, ele começou a ficar frio e distante. Não era mais o homem carinhoso que costumava ser, parecia uma pedra de gelo. Isso começou a me incomodar até que, um dia, decidi confrontá-lo. Coloquei Marcos contra a parede e perguntei: Marcos, você anda tão frio e distante comigo, o que está acontecendo com você? Quando ouviu minhas palavras, foi como se eu tivesse mexido em uma colmeia de abelhas. Furioso, ele gritou: o que isso te importa, Muriel? É só o trabalho e o estresse do dia a dia. Em vez de se preocupar com bobagens, por que não vai fazer um café ou um chá para mim? Não perca tempo com coisas sem sentido. Em seguida, ele se retirou, foi para o quarto, tirou a roupa e foi direto para o banho. Fiquei completamente constrangida com o comportamento de Marcos, mas quis acreditar que era apenas o estresse do trabalho. Infelizmente, eu acabaria descobrindo coisas ainda mais intrigantes sobre meu marido. Com o passar do tempo, percebi que Marcos não contribuía mais em casa como antes. Além disso, ele estava cada vez mais protetor com o celular. Era visível que algo tinha mudado, ele se tornou arrogante, ciumento e fazia cobranças desnecessárias. Como uma boa esposa, ignorei esses sinais, porque eu amava muito e queria acreditar que o amor poderia mudar tudo. Mas logo descobri que há coisas que nem mesmo o amor pode transformar. A individualidade e a liberdade de escolha de um ser humano são difíceis de lidar. Eu e Marcos éramos filhos únicos. Nossos pais já eram falecidos e não tínhamos parentes próximos por perto, como tios, primos ou avós. Marcos continuava sem contribuir financeiramente. Tudo o que tínhamos era o básico para a casa, e isso começou a me irritar. Já estava farta daquela situação, então, um dia, chamei Marcos para uma conversa e, de forma firme e segura, disse: escute, Marcos. Você está muito pão duro com as coisas da nossa casa. Não me dá mais dinheiro como antes para me arrumar ou comprar algo para mim, e nem mesmo para a comida da casa. Já que estamos nessa situação, decidi que vou arrumar um emprego e ganhar meu próprio dinheiro, já que você não me ajuda mais. Ao ouvir minhas palavras, Marcos me olhou com um semblante frio, como se tivesse pedras de gelo nos olhos, e respondeu: o que você está dizendo, Muriel? Você trabalhando? De maneira nenhuma. Você deveria cuidar da casa e organizar o nosso lar.
Trabalhar para quê? O dinheiro que estou te negando está sendo usado para as contas da casa, para a comida que você come e para as roupas que veste. Isso não é suficiente para você, minha querida esposa? De jeito nenhum, as mulheres que trabalham acabam sendo infiéis e logo destroem o casamento. Eu não vou permitir isso. Desta vez, com um olhar determinado em minha alma e coração, fiquei firme no meu objetivo e disse com toda a minha determinação: escute bem, Marcos. Goste você ou não, vou trabalhar e ganhar o meu próprio dinheiro. Se você pensa que vou aceitar esse tipo de situação, igual uma meretriz e se submeter aos mandos e desmandos de um cliente, está muito enganado. Ao contrário de outras mulheres que se submeteram a isso por amor, eu jamais aceitarei isso. Marcos, muito espantado e indignado, me respondeu: como você pode me desafiar dessa maneira? Uma mulher faz tudo o que o seu marido manda. Eu sou o homem desta casa, e você não deve falar comigo nesse tom. Marcos não aceitou a minha decisão de trabalhar, e ficamos discutindo a noite toda. Eu nunca aceitaria as opiniões de um homem que queria me controlar como se eu fosse uma boneca de corda que só andava quando ele mandava. Comigo, isso não iria funcionar. Gostasse Marcos ou não, eu decidi procurar um emprego. Marcos, de muita má vontade e a contragosto, deixou que eu trabalhasse e ganhasse o meu dinheiro, mas, mesmo assim, ele começou a ficar ainda mais grosseiro e arrogante, chegando ao ponto de até me negar comida. Dizendo-me: agora que você vai trabalhar, pode comprar a sua própria comida para se alimentar. Aguentei aquilo por um tempo, talvez por estupidez ou pela tolice de me agarrar a esperanças vazias de mudanças milagrosas, acreditando que tudo seria diferente. Como eu fui ingênua! Com muito esforço e dedicação, consegui um emprego como assistente em uma empresa do ramo alimentício em Viena. Coloquei meu melhor traje e fui para a entrevista. Acabei sendo aceita para a seleção e logo conheci o CEO da empresa, que me entrevistou. Seu nome era Robert. Ele era um homem refinado, elegante e muito educado. Tinha olhos claros, cabelos loiro-arruivados e porte atlético e musculoso, muito diferente do meu marido, Marcos, que tinha um porte mais normal e magro, embora também tivesse o seu charme. Robert conduziu a entrevista ao longo de 2 semanas. Após realizar as tarefas e passar em todos os testes, fui contratada para o cargo de assistente secretária do Sr. Robert. O novo CEO tratava a mim e aos demais funcionários com respeito e educação. Com o passar do tempo, comecei a notar que o Sr. Robert estava cada vez mais atento a mim e ao meu trabalho. Ele frequentemente trocava olhares comigo. Certo dia, quando fui levar alguns documentos ao seu escritório, ele me olhou, sorriu e disse: olá, senhorita Muriel. Sei que a gente não se conhece bem, mas poderíamos nos aproximar para iniciar uma amizade. Você, por acaso, tem namorado? Intrigada com suas palavras, perguntei de forma respeitosa: Sr. Robert, eu não sou senhorita. Sou senhora. Na verdade, sou uma mulher casada. Não tenho filhos com o meu marido, mas vivo de maneira tranquila com ele. Algumas vezes temos desavenças, mas seguimos em frente. Qual o seu interesse nisso? O Sr. Robert, ao perceber minha sinceridade, respondeu: eu compreendo, minha querida Muriel. Eu não sei nem o que dizer, mas tudo bem. Felicidades ao seu matrimônio. Ele me deixou trabalhar em paz, mas vi um olhar de tristeza em seus olhos. O que eu não imaginava era que, na verdade, Robert já nutria sentimentos por mim desde a primeira vez que me viu. Mesmo sabendo que eu era uma mulher casada, seus sentimentos não mudaram. Ele sempre usava seu encanto e charme para tentar me conquistar, mas eu rejeitava suas investidas de maneira respeitosa e honrada, sem grosseria ou má educação. Por mais que eu ficasse fascinada com a virilidade e beleza do Sr. Robert, ele era para mim um homem proibido. Eu respeitava meu marido, Marcos. Mas tudo isso mudaria em um dia inesperado. Cheguei em casa e entrei sem que Marcos soubesse. Foi então que o ouvi falando ao telefone. Senti-me mal por escutar a conversa do meu marido, mas a curiosidade falou mais alto. Então,
Ouvi ele dizendo as seguintes palavras: "Está tudo bem, amigo. A tonta da minha esposa nem desconfia que eu tenho um caso com a Fabiana." Depois que fiz em segredo a vasectomia para não ter filhos e continuar com a minha vida de aventuras, não apenas com a Fabiana, mas com outras mulheres. É muito divertido e prazeroso. A tonta da Muriel pensa que vai me atracar com um filho, mas eu não tenho interesse em ser pai e muito menos em quebrar a cabeça com uma criança. Como a Muriel é ingênua. Quando eu ouvi aquelas palavras ditas por Marcos, fiquei completamente chocada e decepcionada ao saber que ele estava me traindo e que o nome de sua amante era Fabiana. Isso me deixou totalmente sem chão e arrasada. Fui para fora de casa e chorei. Eu resolvi que não iria desistir do meu casamento de imediato e que lutaria por ele. Muitos dizem que o casamento é único e deve durar a vida toda. Cresci sendo educada nesse conceito e queria ver se havia como salvar minha relação com Marcos. Mas, a cada dia, ele continuava frio e distante comigo. Eu só queria ser feliz. Foi então que resolvi seguir meu marido e vi que ele realmente me traía com outras mulheres. A tal Fabiana, descobri, era uma dançarina de um cabaré em um clube noturno de Viena, que Marcos frequentava à noite. Ela era apenas mais uma de suas amantes. Infelizmente, eu não tinha nada. A casa era dele, mesmo casados. Mas a conversa sobre a vasectomia foi demais para mim. Decidi procurar, por toda a casa, algum documento que comprovasse isso e, após uma longa busca, encontrei um recibo de operação em um hospital, além dos papéis de exames que provavam que Marcos de fato se operou para não ter filhos comigo. Aquilo foi a gota d'água. Eu não iria deixar isso barato. Decidi que Marcos pagaria de alguma forma. Apesar disso, segui minha rotina de trabalho e casa normalmente. O Sr. Robert, que nunca desistiu de tentar me conquistar, ainda nutria sentimentos por mim. Logo, meu semblante triste e vazio não passou despercebido por ele. Certo dia, vendo a tristeza em meus olhos, ele me perguntou de forma educada: "Muriel, está acontecendo alguma coisa, minha querida? Seja o que for, pode falar comigo. Que fique claro, se estiver precisando de algo, eu posso te ajudar." Mas, de maneira educada, respondi: "Sr. Robert, fico muito agradecida por sua preocupação, mas fique tranquilo. Estou bem, pode ficar em paz. Vamos voltar ao trabalho." O Sr. Robert aceitou minhas explicações e sorriu, mas no fundo sabia que algo estava errado. Ainda assim, respeitava a minha individualidade. Eu procurava ser profissional e não deixar meus problemas afetarem meu trabalho. Porém, ao sair do serviço um dia, estava caminhando quando vi Marcos em uma praça. Ele estava se agarrando e se beijando com a tal Fabiana. Eu havia ignorado os sinais. Reconheço que fui tonta em acreditar que as coisas poderiam mudar e que o amor curaria tudo. Mas não estava mais disposta a suportar aquilo. Fui direto até Marcos e Fabiana e, de maneira ríspida, gritei: "Muito bonito, Marcos! Eu trabalhando, fazendo o possível por nós dois, e você me traindo com essa meretriz de rua. Você é um canalha." Marcos, segurando minha mão com força, gritou de volta: "Escute, Muriel. Lave essa sua boca antes de falar da Fabiana. Ela é muito melhor do que você. Você deveria voltar para casa e cuidar dos seus afazeres, enquanto eu satisfaço as minhas necessidades. Portanto, fique fora disso e vá para casa." Fiquei furiosa e comecei a gritar com ele. Nesse momento, Marcos me agarrou e pediu para Fabiana esperar enquanto ele resolvia o problema comigo. Fomos para casa e, assim que entramos, ele me colocou contra a parede. Com raiva nos olhos, gritou: "Muriel! Você tem tudo nesta casa, que é minha. Dê graças aos céus por ter um lar. Não se esqueça de que você não tem mais ninguém além de mim, nem familiares próximos. Eu tenho minhas necessidades, goste você ou não. Seja uma boa esposa, aguente firme e lute para manter esse matrimônio." Nesse momento, retruquei com ódio: jamais poderia imaginar que o homem que escolhi fosse um cão de rua,
que fica com uma e outra. Você é um lixo, Marcos. A fúria em seu olhar ficou ainda mais intensa. Ele levantou a mão e me deu um tapa no rosto, que me derrubou no chão. Fiquei perplexa. Aquela era a primeira vez que ele usava violência física contra mim. Então, ele gritou: "Me respeite. Nunca mais me chame assim. Caso contrário, vai ser pior. Mantenha as aparências e finja que nada disso aconteceu. Minha querida Muriel, e agora, com licença, que tenho um encontro com a Fabiana. E, quando eu chegar, quero o jantar pronto." E Marcos saiu da casa e me deixou sozinha ali, estirada no chão, como se eu fosse uma casca de banana podre. Eu já vi que não poderia mais ignorar isso e teria que tomar uma solução urgente. À noite, Marcos chegou muito alterado, começou a gritar comigo por não ter feito o jantar e decidiu que iria comer fora ou na casa da Fabiana, sua amante. Naquela noite, quando ele voltou novamente, nós dormimos de mal um com o outro. No dia seguinte, acordei, fiz o café da manhã e fui trabalhar. Apesar de tudo o que aconteceu, novamente os meus problemas não passaram despercebidos pelos olhos do meu chefe, que, vendo o vermelho no meu rosto, mesmo com muita maquiagem que coloquei para disfarçar, perguntou de forma educada: "Muriel, aconteceu alguma coisa? O que é esse vermelho no seu rosto?" Eu procurei disfarçar e respondi educadamente: "Não é nada, Sr. Robert. Eu caí e machuquei o rosto na escada da minha casa. Não é nada demais." O Sr. Robert me respondeu de forma educada, mas expressando dúvidas: "Caiu da escada, Muriel?" "Com todo respeito, minha querida secretária, isso parece marca de mão e não de uma queda. Está acontecendo alguma coisa contigo e no seu matrimônio, Muriel?" Muito nervosa, retruquei: "Sr. Robert, por favor, não me faça mais perguntas. São coisas minhas, e acho que isso não tem nada a ver com o senhor. Por favor, não se envolva em algo que não lhe convém. Está tudo bem." Eu estava tão nervosa e constrangida que não queria falar da minha vida com o Sr. Robert, que, naquele momento, era um estranho para mim. Mas, de forma gentil e educada, ele me disse as seguintes palavras: "Escute, Muriel. Não sei o que está acontecendo, mas há uma coisa que admiro nas pessoas: a sinceridade e a confiança. Eu entendo que você está nervosa, e, quando gostamos de alguém, nos importamos com o bem-estar dessa pessoa. Por favor, desabafe comigo e me conte o que está acontecendo. Não precisa mentir para mim. Fale o que quer que seja, e eu vou te escutar." Naquele momento, vi um olhar determinado e um brilho nos olhos do Sr. Robert. Vendo a possibilidade de desabafar com alguém, decidi ser sincera e verdadeira com ele. Contei tudo da minha vida, que eu estava infeliz no meu matrimônio, que recentemente descobri que meu marido era infiel e tinha uma amante chamada Fabiana, além de outras mulheres com quem ele se envolvia. Também falei sobre o tapa que ele me deu e das humilhações que sofria em casa e na rua. Eu não escondi absolutamente nada do Sr. Robert. Nesse momento, vi a reação dele, um misto de fúria e indignação. Com um olhar irritado, ele me retrucou: "Que covarde e infiel! Agredir uma mulher é a coisa mais nojenta e imunda que pode existir em um homem. Isso não vai ficar assim. Muriel, eu mesmo vou sair daqui e dar um jeito nesse cara com minhas próprias mãos. Esse cara vai se ver comigo agora." Quando vi essa reação do Sr. Robert, fiquei espantada e muito perplexa. Respondi: "Sr. Robert, por favor, não faça nada e não se prejudique por minha causa. Eu te peço, por favor." Era por isso que não queria que o senhor soubesse. Mas por que essa reação tão inesperada, Sr. Robert? Por que o senhor se importa tanto comigo assim? Nesse momento, o Sr. Robert pegou na minha mão com ternura, foi honesto comigo e me disse de forma sincera e verdadeira: "Muriel, eu sei que você é minha assistente e uma mulher casada, mas, desde que te vi, me apaixonei por você. Entreguei meu coração de corpo e alma, e meus sentimentos por você são verdadeiros e puros.
E vejo que você é uma mulher incrível, que respeitou o seu marido, mesmo ele não merecendo. Eu não consigo te tirar da minha cabeça. Eu tentei te esquecer, mas isso é muito mais forte do que eu. Eu te amo, Muriel. O meu coração é todo seu, mesmo que não me corresponda. Estou apaixonado por você. As palavras do Sr. Robert me deixaram muito perplexa e admirada, e, nesse momento, eu respondi de forma sincera: Sr. Robert, eu não sei o que dizer. Você sabe que sou uma mulher casada, embora não tenha filhos e sempre quis ter uma família. Mas não posso ter uma relação assim. Eu não quero me sentir suja e nojenta. Não quero trair o Marcos, por mais que ele não mereça. E, nesse momento, o Sr. Robert me respondeu: eu entendo, e, caso você queira iniciar um divórcio e tenha provas das traições do seu marido, eu te ajudo. Acredite em uma coisa, eu realmente te amo e não quero uma aventura ou qualquer coisa do tipo. Eu quero conquistar a sua confiança com ações e não com palavras. Eu não quero te forçar a ter algo comigo contra a sua vontade, e estou ciente de que você é uma mulher casada, mas estou disposto a esperar o tempo que for necessário. Só peço que não desconfie de mim. E, nesse momento, senti um sentimento de verdade e sinceridade nos olhos de Robert e respondi: eu compreendo, Sr. Robert. Dê-me um tempo para pensar. Eu estou muito confusa e não quero tomar decisões precipitadas, agir emocionalmente e depois me arrepender. Somente assim terei certeza de que não estou fazendo algo errado. Robert sorriu e me disse: está certo, minha querida Muriel. Eu quero ver uma foto desse homem que é seu marido, apenas para me prevenir caso ele descubra algo. Quero estar ciente, somente por prevenção, contra qualquer represália desse homem. Então eu disse que mostraria um retrato de Marcos, com a condição de que ele não tentasse nada de ruim contra o meu marido, pois não queria que nenhum dos dois destruísse suas vidas. Robert me prometeu que não faria nada com Marcos, desde que pudesse intervir em uma situação de perigo real, de morte ou ameaça. Prontamente concordei e mostrei no meu celular fotos de Marcos para Robert, e, com um sorriso, ele me disse: esse cara é o seu marido? Realmente, com todo respeito, não parece grande coisa. Mas fique em paz, minha querida Muriel. O Sr. Robert apertou minha mão, nos despedimos de forma amigável e mantivemos apenas a amizade entre nós. No entanto, ele realmente me respeitava e procurava conter seus sentimentos, mas, mesmo assim, não conseguia disfarçar. Uma semana depois disso, quando cheguei em casa, me deparei com algo que jamais imaginaria: peguei Marcos e Fabiana na cama. Aquilo foi humilhante demais. Marcos e Fabiana ficaram rindo da minha cara e zombando cruelmente do meu sofrimento. Aquilo, para mim, foi a gota d'água. No dia seguinte, quando acordei, decidi que não faria o café da manhã. Marcos, muito irritado ao perceber, perguntou com fúria: você não fez nada para esta manhã? Onde está o meu café da manhã, que você sempre faz? Nesse momento, com um empoderamento que nunca senti antes, respondi: se você quer café, vá na casa da sua amante Fabiana e peça para ela fazer. Porque eu não farei mais nada para você. Por que não pede o divórcio e vai com ela? Marcos, com um olhar sério e indignado, me respondeu: a Fabiana e as outras mulheres são apenas diversão. Mas você é minha esposa. Não se esqueça de que, graças a mim, você tem uma casa para morar e um teto para viver. Então aguente e faça as coisas. Faça o meu café agora, senão você não vai trabalhar. Essa era outra humilhação. De muita má vontade, fiz o café da manhã e o servi. Ele, muito satisfeito, fez um elogio debochado e disse: pelo menos para isso você serve, Muriel. Agora pode ir trabalhar e fazer o seu dia, enquanto eu vou para o meu trabalho e depois me divertir com a Fabiana. Saí muito aborrecida daquela casa e fui trabalhar, cansada e frustrada com aquela situação. No escritório, o Sr. Robert me viu com tristeza e disse: Muriel, aconteceu alguma coisa? Estou à sua disposição. Eu vejo que não está muito bem.
Nesse momento, eu disse a Robert: infelizmente, aconteceu o inevitável, Sr. Robert. Marcos me traindo dentro da nossa casa, foi horrível. Eu peguei os dois na cama, e eles me humilharam. Eu estou muito confusa. Agora vejo que meu casamento é uma grande mentira, um poço de falsidade e amargura. O Sr. Robert pegou a minha mão e, com a outra, colocou-a no meu rosto e disse: Muriel, fique tranquila, meu amor. A solução para o seu problema sou eu. O Sr. Robert acabou me dando um beijo. Eu pensei em rejeitar, mas estava sentindo algo muito forte naquele momento e questionei: o que o senhor está fazendo, Sr. Robert? Eu sou casada. Robert, sorrindo após o beijo, respondeu: Muriel, fique tranquila e deixe as coisas acontecerem naturalmente. Estou disposto a correr perigo para ficar com você. Até levar um tiro do infiel do seu marido, se necessário, para te mostrar que eu quero você na minha vida mais do que tudo no mundo. Você é a mulher da minha vida. Eu te amo e não vivo sem você. Me permita entrar na sua vida. Eu te prometo que não irá se arrepender. Então, naquele momento, Robert e eu não nos contivemos. Nos abraçamos e nos beijamos. Eu estava me sentindo como uma mulher novamente. Infelizmente, eu temia a hipocrisia da sociedade de Viena, mas Robert, pelo visto, demonstrava que não estava preocupado com o que iriam pensar. Robert e eu começamos a ter um caso também, mas, diferentemente de Marcos, Robert realmente era um homem incrível e honrado. Ele me levava para passear, íamos a festas, cinema e até jantares em restaurantes. Durante os 3 anos seguintes, mantivemos esse caso. Robert me dizia que não via a hora de poder me assumir e não precisar mais ficar escondido. Robert, como CEO de uma empresa, e eu, uma assistente casada com um homem infiel e abusivo, estávamos vivendo um romance secreto. Eu estava realmente curtindo aquela vida, e Robert era completamente devotado a mim. Marcos continuava com seus casos extraconjugais com Fabiana e outras amantes. Estava tão distraído com suas traições que nem notou que eu também estava tendo meu próprio caso amoroso. E sim, acabei retribuindo na mesma moeda, e eu sei que isso não justifica o que fiz com Marcos, mas os anos de infidelidades, traições, manipulações e maus-tratos dele pareciam estar cobrando o seu preço. Até quando Robert e eu andávamos de carro, víamos Marcos e Fabiana namorando descaradamente na rua, e ninguém falava nada. Nenhum de nós dois era santo, as decisões que tomamos criaram esse rumo em nossas vidas. Até Robert, que era meu amante, sabia que Marcos era infiel e abusivo. Pelo menos Marcos não tinha relações comigo, e nem eu queria, pois tinha muito medo de ele me passar alguma doença. A minha relação com Robert estava indo muito bem. E no final do 3º ano, eu e Robert estávamos em um momento só nosso, em sua casa. Senti que foi algo de corpo e alma. Na manhã seguinte, vi que Robert estava feliz e, muito sério, me disse: Muriel, meu amor, o que tiver que acontecer, aconteceu. Assumirei os riscos do que aconteceu essa noite. Pode estar segura de que, caso você fique grávida e nós tivermos relações cientes disso, assumirei o nosso filho. Já que seu marido covarde fez uma vasectomia em segredo para não ter filhos contigo mais, diferente dele, eu sim quero ter uma família com você. Peço a Deus que, se tiver que castigar alguém, que castigue a mim e não a você e ao fruto dessa relação que poderá vir. E eu, muito alegre com as palavras de Robert, retruquei feliz: Robert, você é um homem maravilhoso. Vamos deixar seguir como deve ser e devemos estar preparados para o que a vida e o destino colocarão no nosso caminho. A gente se abraçou e se beijou. Em casa, nada mudava. Marcos começava a notar meu distanciamento e frieza com ele. Também percebeu que eu estava muito protetora com o meu celular. Que ironia! A mesma coisa que acontecia comigo, agora ele estava agindo do mesmo jeito. Mas eu procurava ter um jogo de cintura para não deixar que Marcos desconfiasse do meu relacionamento secreto com Robert, pois temia que ele tentasse algo contra a vida dele.
Mas, algumas semanas depois, algo inesperado aconteceu. Comecei a sentir enjoos e náuseas. Logo percebi que eram os primeiros sintomas de uma gravidez. Decidi fazer alguns exames médicos e descobri que estava grávida de 8 semanas, exatamente do período em que Robert e eu tivemos relações em sua casa. De início, fiquei constrangida em contar para Robert. Preferi manter o silêncio por um tempo, mas os enjoos e as náuseas não passaram despercebidos por ele. Foi então que me chamou no escritório e, de forma gentil e serena, perguntou: Muriel, meu amor, o que está acontecendo contigo? Você parece estar se sentindo mal. Nesse momento, nervosa, respondi: Robert, não quero que pense que estou tentando te prender a mim de alguma forma, mas os frutos daquela noite tiveram resultados. Talvez você me abandone quando descobrir o que vou te contar. Robert, então, me consolou: Muriel, não precisa ficar com medo. Você é uma mulher casada, e isso não é segredo. Já eu sou um homem livre e desimpedido. Acredite no que vou te dizer, ações falam mais que palavras. O que quer que seja, pode dizer, estou preparado. Não importa o que seja. Então, nesse momento, mostrei os resultados dos exames que comprovavam minha gravidez. O filho era dele. Já comecei a dar adeus ao meu emprego, esperando as possíveis reações de nojo e fúria de Robert comigo. Mas Robert me surpreendeu. Sorrindo de felicidade, disse: Muriel, não precisa ter medo. O que realmente sinto por você é um amor verdadeiro e puro. Não é nenhuma aventura ou fogo passageiro. Aconteceu, e agora devemos seguir em frente. Você não precisa mais ficar presa ao perdedor do seu marido abusivo e infiel. Já está na hora de tomar uma decisão verdadeira. Seu marido não te valorizou, mas eu te amo e quero ficar com você a todo custo, sem me importar com nada, nem mesmo com a minha própria vida. Agora, com esse filho no seu ventre, que tem o meu sangue e a minha essência, não devemos olhar para trás. Essa criança não tem culpa nenhuma do que fizemos. Eu vou seguir contigo até o fim. Aonde você for, eu irei contigo. Robert me deixou impressionada. De fato, ele não foi covarde nem fugiu. Ele realmente demonstrou que me ama de verdade. Robert e eu planejamos deixar Marcos para trás e, juntos, dar uma dura lição nele. Aproveitando um descuido de Marcos, vi que ele marcou um encontro com Fabiana em um hotel e logo contei tudo para Robert, que decidiu me ajudar. No dia marcado, Robert me ajudou a recolher minhas roupas e documentos, e mudamos tudo para a casa dele. E naquela noite, Robert e eu vimos Marcos, do carro, convidar não apenas Fabiana, mas outra mulher para ir a um hotel. Os três foram juntos. De dentro do carro, Robert ironizou a situação e disse: Querida Muriel, você está casada com essa coisa infiel há 10 anos? Mas que sem vergonha! E eu respondi carinhosamente: Sim, Robert. Infelizmente, o Marcos é meu marido. Mas hoje eu irei colocar um fim nisso de uma vez por todas. Depois daquela conversa, Robert e eu seguimos até o hotel onde Marcos e suas amantes, Fabiana e a outra mulher, entraram. Logo depois, entramos também. Robert pagou o hotel e pedimos a chave. Por ironia, ficamos próximos ao quarto onde Marcos, Fabiana e a outra amante estavam. Robert e eu ficamos ali aguardando pacientemente o sem-vergonha do meu marido e suas amantes saírem. Depois de 4 longas horas esperando, finalmente, após consumar seu ato com as amantes, eles saíram. Ele estava bastante feliz, rindo com as duas, mas logo seu sorriso virou espanto e frustração ao me ver saindo do outro quarto, sorrindo e abraçada com Robert. Com uma cara de paisagem, ao me ver nos braços de outro homem, Marcos gritou: Muriel, o que você faz aqui neste hotel? E quem é esse cara? Como você pode fazer isso comigo? Tomei a frente e disse, sorrindo sarcasticamente: vejo que você é um sem-vergonha e ainda está aqui com essas duas meretrizes. Pois muito bem.
Eu decidi dar um pouco do seu próprio remédio para saber o que é bom. Você me traiu durante anos. Achou que eu seria a mulher submissa que aguentaria seus abusos e traições calada? Está muito enganado. Nestes últimos 3 anos dos 10 que estamos casados, eu também estava tendo uma aventura, e este aqui é o homem que me fez saber o que é de fato amor. Esse é o Robert. Meu patrão e meu namorado. Robert veio à minha frente, encarou Marcos pela primeira vez e retrucou: sim. Eu sou o namorado da Muriel. Ela me falou muito a seu respeito e nunca omitiu detalhes da vida de vocês. Você não deu valor a essa grande mulher, que aguentou suas traições e infidelidades. Meu nome é Robert, e vejo que estava desfrutando muito bem da companhia de suas amantes. Que sem vergonha! Marcos, com um semblante furioso, gritou: você fez tudo isso para se vingar de mim, Muriel? Eu sei que fui infiel e te traí. Mas como você pode ser tão baixa e miserável a ponto de vir a este hotel para me fazer passar por essa vergonha? Eu sempre te dei de tudo e nunca te deixei faltar nada. Robert novamente tomou a dianteira e retrucou: eu sempre soube que a Muriel era casada com um infiel e maltratador de mulheres. O melhor que você tem a fazer agora é dar o divórcio a Muriel e deixá-la ser livre com um homem de verdade, que a ama e está ao seu lado. Você perdeu, playboy. Muito nervoso e querendo contornar a situação, Marcos disse: Muriel, por favor, não jogue nosso casamento fora. Eu vou deixar minha vida libertina de vez e acabar com a relação com a Fabiana e as outras amantes. Estou disposto a perdoar sua traição e passar uma borracha nisso tudo, se você me perdoar também. Vamos procurar terapia de casal e reconstruir nosso matrimônio. Casamento é um só e é para a vida toda. Não se esqueça disso. Nesse momento, com muita ironia e sarcasmo, respondi: Marcos. É tarde demais. Nem filhos a gente tem, e não há nada que possa ser feito. Inclusive, eu sei que você fez uma vasectomia em segredo para não ter filhos comigo. Eu ouvi sua conversa com seu amigo e fingi não saber de nada. Não quero uma vida de enganos e mentiras. Você mentiu para mim. Marcos, ainda nervoso, assumiu que, sim, ele fez a vasectomia porque não queria ser pai, mas disse que poderia reverter o procedimento e ter os filhos que eu tanto queria. Mas Robert, outra vez, assumiu o comando e, bem na cara do meu quase ex-marido, disse: é tarde demais para isso, e veja o que vou te entregar agora. Robert entregou a Marcos um envelope contendo 2 coisas: o resultado de exames que fez e um teste de gravidez. Marcos, muito intrigado, perguntou: o que significa isso, Muriel? O que foi que você fez? Robert completou, respondendo diante de Marcos: como você viu, a Muriel está grávida, e o filho que ela espera é meu. Então, não seja prepotente nem fique se fazendo de vítima. Aceite os fatos, rapaz, e deixe a Muriel ser livre. O mundo de Marcos desabou. Fabiana e a outra amante apenas observaram a situação, constrangidas com a confusão no hotel. Nesse momento, Marcos mudou seu semblante de vergonha para raiva e indignação e me respondeu: não pense que vai se livrar de mim, Muriel. Eu vou acabar com esse seu amante e com o bastardo que você carrega em seu ventre. Robert, vendo a situação, se jogou na minha frente e segurou Marcos, dizendo: pode parar aí, cara. O meu filho não é nenhum bastardo. Ele não tem culpa de nada. Se tiver que ficar com raiva, desconte sua raiva em mim, e não na Muriel e no nosso bebê. Eu iniciei a ideia de ter um caso, e não me arrependo. A Muriel agora vai viver comigo e, não se preocupe, nos veremos na audiência de divórcio. Nesse momento, completei o que Robert falou e retruquei: acabou, Marcos. Agora, se quiser falar comigo, fale através do advogado. Já tirei minhas coisas da sua casa e vou viver com o Robert a partir de agora. Adeus, Marcos. Agora viva sua vida como bem quiser e me deixe em paz. Robert e eu saímos do hotel e deixamos Marcos para trás.
Marcos ficou constrangido. Fabiana e a outra amante ainda tentaram dar um consolo a ele, mas ele ficou rude com as duas e mandou que elas fossem embora da sua frente. Infelizmente, alguns homens se acham no direito de trair porque podem, mas, no caso de nós, mulheres, quando somos traídas somos forçadas a aguentar. Isso, para mim, é injusto e cruel. Quando somos apontadas como traidoras, eu sou ciente de que traí Marcos com Robert, mas ele mereceu pelos anos de abusos e traições sofridas. Pode ser karma ou lei do retorno. Marcos estava relutante em dar o divórcio, mas isso era inevitável, já que houve traição de ambos os lados. Na audiência, mostramos várias provas das traições de Marcos comigo, e Robert foi maravilhoso. Ele assumiu toda a responsabilidade do nosso caso e não queria que minha reputação fosse manchada. O juiz da audiência disse: quando Robert decidiu dar o seu depoimento, o senhor é amante da senhora Muriel, certo? Então, pode esclarecer tudo. O que você faz e por que se envolveu com uma mulher casada? Robert, com sua educação e refinamento, respondeu a todos ali presentes: obrigado, meritíssimo. Sim, Muriel e eu iniciamos um caso. Mas fui eu quem deu o primeiro passo. A Muriel é uma mulher maravilhosa e rejeitou as minhas investidas no início. Eu me apaixonei por ela. Eu posso ter me envolvido com uma mulher casada, mas isso não se compara com o que esse homem fazia. Ele a traía constantemente e ainda chegou a bater nela. Eu queria fazer algo com ele com minhas próprias mãos quando soube, mas não fiz, em respeito a Muriel, que não queria que eu me sujasse com esse homem. Mas, quando vimos que tudo estava dando certo, nós fomos para a cama, em minha casa, e nos entregamos um ao outro. E o resultado foi a gravidez dela. Meu filho é inocente e não tem culpa de nada. Assim como a Muriel. Eu assumo o que fiz e não o nego. Eu a seduzi, e não foi ela quem me seduziu. Fiz tudo isso ciente da situação. Foi por amor, e não por desejos egoístas e passageiros. A Muriel é o amor da minha vida e não um fogo passageiro. Ao ouvir as palavras de Robert na audiência e ver como ele me defendia com tanto empenho, Marcos não se conteve e gritou: e você, cara, tem orgulho de se envolver com uma mulher casada? E ainda fazer um filho nela? Você é pior do que eu. Eu só tive algumas aventuras e não era nada sério. Você é um destruidor de famílias e de lares. Robert, com toda a sua elegância, respondeu com ironia às afirmações de Marcos: o único que destruiu o seu próprio lar aqui foi você. Pois fez uma vasectomia em segredo, com medo de ser atrapado, e acabou colocando a Muriel nos meus braços. Você a traiu, a humilhou e bateu nela. Eu vi o vermelho no rosto dela. Ela até quis disfarçar, de tanta vergonha e medo. Em uma mulher não se bate, cara. Você não tem moral nenhuma para criticar a Muriel e nem a mim. Ao contrário de você, eu sou um homem de verdade e assumo o que fiz. Não tenho vergonha nenhuma de ter me envolvido com a Muriel, pois eu encontrei o verdadeiro amor da minha vida. Eu não destruí o lar de ninguém. Foi você quem destruiu o seu lar, e não eu. Nesses 3 anos em que Muriel e eu tivemos o nosso caso, fui muito mais marido dela do que você, que a traiu e a humilhou. No final desses 10 anos de casamento que você teve, só trouxe amargura e dor para Muriel. Quando Marcos ouviu o que Robert disse na audiência, ele não se conteve e tentou partir para cima de Robert, mas foi contido pelos seguranças da sala de audiência. Como foram apresentadas várias provas das infidelidades de Marcos, além da minha infidelidade, nosso casamento foi anulado, e Marcos e eu estamos definitivamente separados. Após um tempo, Robert, sem precisar mais esconder o nosso relacionamento, me assumiu diante de todos, assim como o nosso futuro bebê. Quem poderia imaginar que uma relação que começou com infidelidade poderia dar certo? Quando completei a gestação, dei à luz a um menino muito bonito e saudável, o que deixou a mim e a Robert muito felizes. Logo depois, nos casamos e decidimos seguir em frente. Quanto a Marcos, soube por amigos em comum que ele ficou arrasado e gritava pelo meu nome.
Fabiana, ao ver a figura patética que ele se tornou, logo o largou, assim como as outras amantes. Robert e eu temíamos que Marcos tentasse alguma loucura, por isso pedimos uma ordem de restrição para que ele não se aproximasse de nós. Robert e eu ficamos juntos, assumi um cargo importante na empresa e nossos negócios prosperaram. Quanto a Marcos, soube por amigos que ele agrediu uma de suas amantes, e ela o denunciou à justiça. Ele foi preso e ficaria um bom tempo na cadeia. Infelizmente, meu ex-marido colheu o que plantou. Robert me fazia a mulher mais feliz do mundo. Ele era um marido devotado e um ótimo pai para o nosso filho. Minha vida foi uma montanha-russa, cheia de altos e baixos, mas, mesmo que de maneira errada, acabei encontrando a minha felicidade. De vez em quando, recebo críticas de pessoas ignorantes que dizem que eu deveria ter lutado para salvar meu casamento, que não deveria ter desistido de Marcos. Mas essas pessoas não sabem o que passei e opinam como se fossem as donas da verdade. Eu não ligava para isso. Sei que a vida e o destino me recompensaram. Sim, eu traí Marcos e isso teve consequências, mas ele me traiu primeiro. Esse rumo foi tomado por decisões dele. O importante é que eu estava feliz com o amor da minha vida, Robert, e com o nosso filho, que prometemos criar juntos, ensinando os princípios da vida e evitando que ele passasse pelas situações que nós enfrentamos. Quanto a Marcos, ele já era uma página virada, não fazia mais parte da minha vida. Soube que enlouqueceu na prisão. O abalo da traição que causei o deixou louco, e ele foi transferido para uma clínica psiquiátrica, onde ficaria permanentemente. Confesso que senti pena dele, mas foram suas próprias escolhas que o levaram a isso. Eu, por outro lado, estava firme e forte com meu marido, Robert, e o nosso filho. Levo para a vida um ensinamento que Robert me fez aprender: ações falam mais que palavras. E isso nunca vou esquecer. Desta vez, me senti realizada e feliz. Muito feliz! Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!